falando um pouco da jornada do paciente oncológico, um dos principais medos dos pacientes é os sintomas que ele vai ter na pele, né? A gente sabe que a pele é o nosso maior órgão e ele está muito exposto aos efeitos colaterais dos tratamentos. E eu vou falar, o cuidado de pele é muito amplo, a gente pode ficar aqui falando horas disso, mas eu venho falar de uma parte muito específica, que é a síndrome mão-pé. É um efeito colateral de algumas medicações, vou colocar os protocolos mais comuns, que dão efeitos principalmente nas extremidades, nas mãos e nos pés, tá? Quais são os principais protocolos que geram esses efeitos? É a capecitabina, que é o Xeloda, que é muito comum usado em câncer de intestino, que é o câncer de colo. Nós temos os TKI, são remédios orais, né, que são tirosinas quinase, esse nome feio vocês não precisam saber, mas são medicações muito comuns. Por exemplo, para câncer de rim, o axitinib, o cabozantinib, o pazopanib e o sunitinib. Nós temos o sorafenib para câncer de fígado e o regorafenib também é utilizado em câncer de colo. Então, não são todos os protocolos, não são todos os protocolos de quimioterapia, de imunoterapia que vão gerar essa síndrome do mão-pé. Tá muito mais focado nessas medicações que eu trouxe para vocês, e se isso faz parte aí do seu dia a dia, é importante vocês terem uma noção dos cuidados que nós precisamos ter para evitar, né, o acometimento dessa característica lesão na síndrome de mão-pé. E a gente classifica medicamente por graus essa síndrome. O grau 1 é um grau mais leve, é uma disestesia, uma sensação ruim, uma sensação dolorosa, uma sensação de parestesia, de formigamento nas mãos e nos pés. Isso acontece relativamente comum, né? E nós temos já o grau 2, né? O grau 2 é quando começa a ter a queimação, uma dor e um eritema, né? Normalmente são simétricos, tá? São dos dois lados, né? E é pior realmente na ponta dos dedos. O movimento de pinça fica muito prejudicado. Muitos pacientes, às vezes, perdem até a digital. Essa é uma característica que alguns pacientes usando a capecitabina já me relataram, é de que quando foram fazer no banco, fazer uma digital do prédio, tiveram que trocar para facial, fazer outro mecanismo de reconhecimento, porque principalmente a síndrome de mão-pé na digital, tá? Nas pontas dos dedos e dos pés. É um efeito relativamente comum, tá? E também pode ter nesse machucado uma descamação fina, tá? A pele pode dar uma descamada. Tem os pacientes relatam, não, eu tô trocando de pele igual uma cobra, de uma forma mais simples, é assim que eles relatam, tá certo? Uma coisa que é importante, que no grau 3 a gente já começa a não ter só um sintoma incômodo, né? A gente começa a ter lesões, uma degradação tecidual, com placas, com bolhas, como estão nas figuras, né? As lesões de pé, com lesões bolhosas, lesões aftosas, que geram uma denegração tecidual que machuca muito o paciente. Às vezes ele tem dificuldade para andar, ele não consegue mais andar de sapato fechado, ele tem que andar de chinelo, ou muitas vezes até com dificuldade para andar em terrenos lisos, né? Que tem alguma irregularidade, né? Isso atrapalha bastante o paciente. Então, para evitar isso, desses sintomas, que é comum nessas terapias que eu disse anteriormente, a gente tem algumas medidas, tá? E se tem um lado bom nessa história toda, é que sim, é de uma forma simples, tá? É uma forma simples, aqui é um conteúdo voltado para pacientes, é que se você tá tendo esses sintomas, tem associação desses sintomas com resposta ao tratamento. É como se o tratamento tá gerando esses efeitos na pele, possivelmente está gerando esses efeitos, não os efeitos ruins, mas os efeitos bons, né? O câncer tá tendo resposta ao tratamento. Então eu falo, olha, eu sei que a gente não deseja ter esse sintoma, eu sei que é incômodo, mas pensa que tem uma relação, né? Relação direta com resposta ao tratamento. Vou tentar deixar um paciente um pouco mais contente e feliz diante de um contexto desse, tá certo? Normalmente, o início dos sintomas são 2 a 4 semanas após o tratamento. Então, o paciente começa usando aquela dose, né, do Xeloda, do TKI, e aí ele vai no decorrer do tempo de um mês e começa a relatar isso pra você, tá certo? Se eu puder deixar essa dica aqui pra vocês, uma dica prática, uma dica simples, né, de um medicamento que reduz, assim, 75% a incidência de síndrome de mão-pé de uma forma moderada a grave, que é um medicamento, esse é o estudo científico, um estudo científico publicado no principal congresso de oncologia, né, há 2 anos, né, e ele é um uso de uma medicação super simples, basicamente é um anti-inflamatório que você vai passar nas mãos e nos pés. Você vai usar 2 vezes ao dia, principalmente após o banho, né? E ele reduz 75%. É uma medicação barata, acessível e que pode evitar muito esses sintomas que eu relatei. Isso é fantástico, uma medicação simples com alto poder de embasamento científico. E quais são os outros mecanismos que a gente pode falar de mecanismos não farmacológicos, né? Orientar o paciente a reduzir fricção, a reduzir a pressão, né? Às vezes fica muito tempo com o cotovelo apoiado numa mesa, às vezes muito tempo escorado em alguma superfície, né? Por exemplo, a pessoa que tem atividade de rezar por muito tempo machuca a região, apoiar, né? Então, é tentar evitar isso, usar protetor solar, principalmente fator acima de 50, se possível, evitar a exposição ao calor. Normalmente, essas medicações que dão a síndrome de mão-pé, que eu tô relatando pra vocês, elas dão muito reações de pele, escurecimento de leito ungueal, que é da unha. Então, o sol, nesses contextos, obviamente, pode trazer prejuízo no cuidado da pele. Exposição solar, se for fazer com boné, fazer com chapéu, fazer com uso adequado, uma camisa preparada e uso do protetor solar, tá? Usar sabonetes neutros, né? Isso no banho, isso ajuda, né? Uma dica simples, mas é manter a água do chuveiro ou de uma maneira morna ou fria. Evitar os banhos de longa duração e os banhos quentes. Você não vai lá descaldar a pele, né? A pele já tá machucada. Você vai fazer um banho quente muito demorado, você vai machucar ainda mais, vai aumentar a coceira, o prurido. Então isso tudo é prejudicial. Então são medidas que ajudam a controlar esses sintomas, tá? E obviamente manter a pele hidratada. Você vai aplicar hidratantes, né? E emolientes tópicos. Às vezes é muito difícil fazer um homem que não tem um cuidado de pele começar a fazer isso, mas eu sempre oriento fazer o creme de ureia 10%. Isso existem várias formulações de indústrias farmacêuticas, mas o conceito da ureia 10% como um emoliente, mais o anti-inflamatório pomada, né? Para que ele evite de ter a síndrome
síndrome mão-pé. E outro conceito que já foi falado na neuropatia, né, de usar luvas nas atividades domésticas. O contato com frio, o contato com substâncias químicas durante atividades domésticas machuca muito a pele, que a pele já está fragilizada. Então, evitar de luvas é muito importante. E, obviamente, usar sapatos confortáveis. Com esse pé machucado decorrente do uso das medicações, né, da síndrome mão-pé, muitas vezes o paciente não consegue usar nenhum sapato fechado, só usa chinelo, enfim. E você usar um sapato que não aperte, que não forme calo, que se adequa ao seu pé, isso é de fundamental importância. Eu tenho pacientes que trabalham de uma maneira formal. Eu falei, ou você compra um sapato muito confortável, ou vai com realmente um tênis de academia, um tênis mais confortável. Explique para as pessoas, se alguém perguntar, se alguém ficar inconveniente com isso, né? Mas usar o sapato confortável vai poupar de ter muitos machucados no pé. Isso é muito importante, às vezes a gente negligencia. E uma coisa simples é cortar as unhas de forma adequada. Às vezes, passar até no podólogo, tá? O podólogo pode fazer um cuidado com os pés de uma forma mais intensiva, que pode diminuir os efeitos do tratamento. Aí que só falando um pouquinho dos graus, isso é uma classificação mais médica, né? Mas do tratamento, como eu falei, foi usar a ureia, né? Que é simplesmente um keratonídeo, que é uma medicação para você hidratar a pele, mas você pode usar em casos mais graves, né? Corticoide. Você pode usar um corticoide tópico, a betametazono, que ajuda na inflamação do local. E em alguns casos, obviamente, a analgesia. Se tá com muita dor, aquele calo, aquela lesão tá formigando, tá a sensação de que tá queimando, você pode usar a lidocaína em 4 a 6% de forma tópica, que você encontra em farmácias, são medicações simples, né? Pra aliviar as dores, aliviar os incômodos dessas lesões, tá certo? Aqui eu estou falando um pouco dos graus 3, uns graus mais avançados, né? Mas o que é importante pra gente entender é que o cuidado com o pé, né, é muito importante de mãos e pés, tá? Esse é um sintoma muito comum que a gente chama de síndrome mão-pé. E agora a gente vai entrar na mucosite.